Olá, boa noite. Boa noite. Para melhorar as contas, o governo vai lançar um programa de demissão voluntária para servidores federais. Força-tarefa da Lava Jato em São Paulo já tem 12 inquéritos. Delações de executivos da Odebrecht atingem políticos do PSDB e do PT. Ex-diretor do Banco Boston se torna réu na Operação Zelotes. O pagamento de propinas garantiu vitórias do banco no CARF. Acordo de delação de doleiro envolve acusações a Temer. Lúcio Funaro liga o presidente ao dinheiro ilegal entregue a Gedel. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Familiares de presos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros continuam à espera de notícias depois da rebelião que aconteceu hoje à tarde na unidade da Zona Oeste de São Paulo. Eles fizeram um protesto na frente do CDP no início da noite, reclamando da superlotação na unidade e da falta de condições básicas de higiene. Agora à noite, parentes de presos continuavam em frente ao CDP de Pinheiros em busca de notícias. Meu tio está aí dentro, eu não sei como está o estado dele, eu não sei a situação, ninguém veio aqui dar uma notícia, falasse também o que aconteceu, ninguém fala nada. 5 horas da tarde quase, eles no banho de água fria ali dentro. Quer dizer, não chegou comida, não chegou nada. Tudo isso que eles estão falando não é verdade. Estão preocupadas. Lógico. Então a gente quer saber, na verdade, quais são as condições que está lá dentro, porque nós não vamos sair daqui. Eles interditaram a pista local da Marginal Pinheiros em protesto à falta de informação. A polícia desviou o trânsito. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, alguns presos tiveram ferimentos leves e foram atendidos na enfermaria da unidade. Por volta do meio-dia, presos rebelados atearam fogo em colchões e abriram um buraco entre os pavilhões 1 e 4. A revolta, controlada 2 horas mais tarde, teria começado depois da chegada de novos presos à cadeia, já superlotada. A Secretaria de Administração Penitenciária confirma a transferência para cá hoje de 13 presos que estavam em delegacias, mas diz que por causa da rebelião, eles acabaram sendo encaminhados para outras cadeias. O CDP de Pinheiros tem hoje 1.383 detentos, quase o triplo da capacidade, que é de 521. Superlotado, tá saindo muito rato de dentro do vaso, tá um mau cheiro. Cortaram água, cortaram refrigerante, entendeu? Eles estão dando muito castigo, por isso que aconteceu isso. E se não melhorar, vai acontecer coisa pior. Outro suposto motivo da rebelião seria a instalação de um scanner corporal para a revista aos visitantes. No blog Sistema Prisional, um funcionário da cadeia que não se identificou comentou que o aparelho estaria inibindo a entrada de drogas na unidade e, consequentemente, irritando os presos. Mulher líder de organização criminosa é presa na zona leste de São Paulo. Ela é apontada por policiais do DEIC como uma importante liderança do primeiro comando da capital. Thalita Buzaide Martorano, de 27 anos, era procurada desde o final do mês passado, quando conseguiu fugir durante o estouro de um cativeiro, onde uma empregada doméstica seria julgada pelo Tribunal do Crime, acusada de furto. A prisão aconteceu no início da noite de ontem, numa lanchonete, num hipermercado da região de Cangaíba, na zona leste da capital. Na ocasião, os policiais prenderam 2 homens e 2 mulheres, mas a empresária conseguiu fugir do local. Segundo o delegado responsável pelo caso, Thalita responderá pelo sequestro da empregada e por atividades junto ao PCC. Provas obtidas no processo em que o doleiro Lúcio Funaro é réu vão poder ser utilizadas em outras investigações, inclusive as informações da possível delação premiada dele. O compartilhamento também vai ocorrer em inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, como os que investigam o presidente Michel Temer. A decisão é do juiz federal de Brasília, Valisney de Souza Oliveira. Mesmo antes de fechar um acordo de delação premiada, as acusações feitas por Lúcio Funaro contra Michel Temer podem ser usadas em inquérito que investiga o presidente por organização criminosa no Supremo. Em depoimento há cerca de 10 dias, Funaro afirmou que Temer havia orientado a distribuição de 20 milhões de reais desviados de fundos públicos da Caixa Econômica Federal para bancar campanhas eleitorais. O doleiro disse ainda que o presidente sabia do pagamento de propina feito pela Odebrecht para conseguir contratos na Petrobras.
Funaro está preso há 1 ano. Para acelerar as tratativas de sua colaboração, o doleiro foi transferido do presídio da Papuda, em Brasília, para a Superintendência da Polícia Federal. As provas obtidas no processo de Funaro também vão poder ser repassadas para outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de urgência da defesa do presidente Michel Temer para obter áudios recuperados de gravadores do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. O pedido foi feito na semana passada pela defesa de Temer, que queria ter acesso a 7 gravações inéditas recuperadas pela Polícia Federal na perícia feita no áudio da conversa gravada por Joesley com Temer, em março, no Palácio do Jaburu. Ao Supremo, os advogados alegam que 7 gravações não foram juntadas ao inquérito. Carmen Lúcia disse que a solicitação poderia ter sido feita antes e que agora deve-se aguardar o fim do recesso do Judiciário, que termina na semana que vem, para o caso ser analisado pelo relator da Lava Jato no STF, ministro Luiz Edson Fachin. E destacou que não caberia a ela reconsiderar o que foi decidido por Fachin, que avaliou ser necessário ouvir primeiramente a Procuradoria-Geral da República, que ainda não se manifestou. Ao fechar acordo de delação com o Ministério Público no âmbito da Lava Jato, Joesley entregou a gravação da conversa com Temer. Com base nela, a Procuradoria-Geral da República denunciou o presidente por corrupção passiva. Segundo os advogados de Temer, os áudios são necessários para compor a defesa durante a votação na Câmara dos Deputados, prevista para o dia 2 de agosto, que terá que decidir se autoriza ou não o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Depois de ser preso por 10 dias por obstrução à justiça, ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, também pode ser denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público apura o destino que o PMDBista dava para a propina que o doleiro Lúcio Funaro disse repassar a ele. Gedel Vieira Lima é investigado na Operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de recursos do FI e FGTS a empresas em troca de propina. O fundo de investimentos que usa recursos do FGTS é operado pela Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013. No começo de julho, o ex-ministro do presidente Michel Temer foi preso, suspeito de atrapalhar as apurações das irregularidades na Caixa. Gedel teria pressionado a mulher de um dos principais operadores do esquema, o doleiro Lúcio Funaro, para evitar que ele fizesse delação premiada. A Polícia Federal, Funaro disse que entregava malas de dinheiro para Gedel como parte do pagamento de propina. O ex-ministro chegou a ir para o presídio da Papuda, em Brasília, mas agora está em prisão domiciliar e sem tornozeleira eletrônica, por falta do equipamento na Bahia. Os procuradores buscam descobrir o que o PMDBista fazia com a propina que o doleiro disse repassar a ele. O objetivo é saber quais operadores financeiros, empresas e eventuais contas bancárias teriam sido abastecidas pelo dinheiro supostamente destinado a Gedel. De acordo com reportagem do portal UOL, pessoas ligadas à investigação afirmam que os próximos depoimentos de Funaro à Justiça Federal e as informações que ele deverá repassar à Procuradoria-Geral da República em seu acordo de delação premiada vão detalhar o caminho da propina de Gedel. Ainda segundo o texto, fontes ligadas ao Ministério Público Federal afirmam que a estratégia, a partir de agora, é apresentar a primeira denúncia contra Gedel relacionada ao FI e FGTS. Ela deverá se concentrar no crime de obstrução de justiça e deverá ser apresentada nos próximos 15 dias. Depois, os procuradores devem se concentrar em pelo menos mais uma denúncia contra Gedel pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Justiça Federal de Brasília aceita a denúncia contra 11 investigados na Operação Zelotes, entre eles o ex-diretor jurídico do Bank Boston, Valcris Rosito. A filial brasileira do banco foi comprada pelo Itaú em 2006. Segundo o Ministério Público, o Bank Boston obteve decisões e pareceres favoráveis no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, por meio de pagamento de propina aos integrantes do esquema. Eles teriam recebido mais de 25 milhões de reais para ajudar o banco entre 2006 e 2015.
Ligado ao Ministério da Fazenda, o CARF é responsável por julgar questionamentos de empresas e pessoas físicas contra cobranças da Receita Federal. A lista de réus inclui o então diretor jurídico do Bank Boston, Valcris Rosito, além de conselheiros do CARF, servidores públicos, advogados e lobistas. O grupo vai responder por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituição financeira e organização criminosa. O Ministério Público ainda pediu que eles paguem uma indenização por danos morais coletivos no valor de 100 milhões de reais. De acordo com os procuradores, o auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, comandava o núcleo do esquema em São Paulo. E José Ricardo da Silva, o de Brasília, que à época de um dos julgamentos ocupava o cargo de conselheiro do CARF. A primeira fase da Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015 e é uma das mais relevantes operações de combate à corrupção em andamento no Brasil, ao lado da Lava Jato, que começou um ano antes. A ligação entre as duas operações pode ficar mais forte com a possível delação premiada do ex-ministro do PT, Antônio Palocci. Acredita-se que as informações de Palocci poderiam atingir o sistema financeiro do país, que seria o próximo alvo da Lava Jato. Já a Zelotes chegou em bancos como o Bank Boston e também apurou a compra de medidas provisórias por empresários interessados em vantagens tributárias. O Banco Itaú afirma que não é parte do processo, que adquiriu as operações do Banco Boston no Brasil em 2006, sendo que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do banco. Eles continuaram de responsabilidade do vendedor Bank of America. O Itaú diz que não foi beneficiado pelo CARF e que Valcris Rosito nunca foi funcionário nem diretor da instituição. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, foi ouvida na Justiça Federal como testemunha de defesa da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Eles são acusados de receber dinheiro desviado da estatal. O depoimento de Graça Foster ocorreu na 9ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Diante do juiz instrutor Paulo Marcos de Farias, que trabalha no gabinete do ministro Edson Fachin, a ex-presidente da Petrobras negou que Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo tivessem tido alguma participação em decisões da estatal durante a gestão dela na empresa que justificasse recebimento de propina. Graça Foster também afirmou que não houve pedido do casal para que o ex-diretor Paulo Roberto Costa permanecesse no cargo do qual ele foi demitido assim que ela assumiu a presidência da empresa. Segundo delação do próprio Paulo Roberto Costa, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo pediram R$1 milhão para abastecer a campanha da senadora petista em 2010. O dinheiro teria sido entregue por um intermediário do doleiro Alberto Youssef a um empresário ligado ao casal. Segundo Costa, a quantia teria sido repassada em 4 parcelas de R$250 mil. Os 3 respondem processo no STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas negam as acusações e dizem que Paulo Roberto Costa usou o benefício da delação para mentir e conseguir penas mais brandas na justiça. Força-tarefa da Lava Jato em São Paulo já tem 12 inquéritos a partir das delações da Odebrecht. Dos 12 inquéritos abertos pela Polícia Federal, pelo menos um já está em andamento. É o que apura a suspeita de Caixa 2 na campanha eleitoral do deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, em 2010. 2 executivos da Odebrecht disseram em delação que pagaram R$50 mil ao deputado em 2 parcelas e entregaram documentos que, segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reforçam a narrativa apresentada. O valor não consta da lista de doações recebidas que o deputado entregou à Justiça Eleitoral. 4 procuradores fazem parte da força-tarefa da Lava Jato, recém-criada em São Paulo. Eles não vão atuar exclusivamente na operação, como acontece no Paraná. Mas a formação do grupo possibilita agilizar as ações com a investigação em conjunto. Os inquéritos estão baseados nas revelações de Emílio Odebrecht e de executivos da empreiteira. A maior parte envolve o pagamento de Caixa 2 a políticos nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Na lista de investigados estão outros nomes do PSDB. O suplente de senador José Aníbal, o ex-deputado Edson Aparecido, que foi chefe da Casa Civil do governo Alckmin,
e o ex-deputado estadual Ricardo Montoro. A suspeita é de que o dinheiro que foi parar no Caixa 2 de campanhas eleitorais saiu de obras públicas superfaturadas. Estão na mira dos investigadores a construção da rodovia Carvalho Pinto e a obra da linha 2 verde do metrô. Entre os petistas serão investigados o ex-deputado José Genuíno, o candidato ao governo de São Paulo em 2014, Alexandre Padilha, e o ex-prefeito Fernando Haddad. Das 14 petições encaminhadas pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, à primeira instância em São Paulo, 2 ainda estão em análise pela Força Tarefa e envolvem o ex-presidente Lula. Uma trata do suposto pagamento de uma mesada a José Ferreira da Silva, irmão de Lula. E outra do suposto auxílio da Odebrecht a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente, na promoção de um campeonato de futebol americano. Todos os citados negam qualquer irregularidade. O Ministério Público Federal pediu hoje ao juiz Sérgio Moro que reavalie o acordo de delação premiada firmado com o empresário Milton Chaim, um dos donos do grupo Chaim, que é investigado na Lava Jato. Segundo a Procuradoria, foram encontradas provas de que ele pagou propina ao operador Jorge Luz e ao filho dele, Bruno Luz, que são réus em um dos processos da operação. Em março deste ano, o Ministério Público pediu à defesa de Milton Chaim que apresentasse documentos que comprovariam os repasses a Jorge e Bruno Luz, mas os advogados disseram que não encontraram nenhuma prova que pudesse ser entregue à Procuradoria. Mas, em conjunto com a Polícia Federal, a Força Tarefa da Lava Jato encontrou os documentos. O governo de São Paulo anunciou que vai repassar à iniciativa privada o complexo do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A concessão será de 30 anos. Inaugurado em 25 de janeiro de 1957, o Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida recebe, além de eventos esportivos, diversos espetáculos de música e dança. O período de concessão do complexo é de 3 décadas e a previsão é de que o local esteja modernizado em 3 anos. Entre as obras previstas estão a instalação de ar-condicionado, novos sanitários e sistema elétrico. O governo Alckmin espera que a iniciativa privada traga investimentos de 230 milhões de reais ao complexo nesse período. O que nós queremos? Investimento, modernizar o complexo que é da década de 50, tem mais de 60 anos, ampliar para São Paulo poder sediar torneios internacionais na área esportiva, os melhores torneios do mundo, trazer para cá. Também shows, shows importantes. Então vai ser um grande investimento para o esporte, para a cultura e para o entretenimento. A Justiça de Guarulhos, na Grande São Paulo, determinou que Francislene Correia, mulher do deputado federal Eli Correia Filho, do Democratas de São Paulo, devolva 40 milhões de reais pagos na desapropriação do terreno do Rodoanel. A área de 230 mil metros quadrados, em nome de Francislene, foi desapropriada para obras do anel viário. De acordo com o governo do estado, o terreno valia cerca de 10 milhões de reais, mas a avaliação de um perito determinou o pagamento de 71 milhões e meio de reais pela área. Uma investigação aberta em 2016 revelou a fraude nos valores e a movimentação de dinheiro entre juízes, peritos judiciais, advogados e donos de imóveis. Segundo a defesa de Francislene, ela vai aguardar o julgamento final do mérito, mas a verba já está garantida em juízo. O primeiro dirigível tripulado da América Latina foi lançado hoje, fabricado por uma empresa brasileira. O modelo será vendido por 20 milhões de dólares. A aeronave, que fez o primeiro voo oficial em São Carlos, tem capacidade para 5 passageiros e comporta mais de 1 tonelada de carga, mede 49 metros de comprimento e possui autonomia de 5 horas. De acordo com o fabricante, foram investidos 150 milhões de reais na concepção e produção do modelo, que pode servir para monitoramento de áreas, como controle de fronteiras e prevenção de queimadas, busca e salvamento, entre outros fins, como voos panorâmicos, propaganda e transporte. Após o governo anunciar o aumento da alíquota do PIS e do COFINS sobre os combustíveis, economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para a inflação neste ano.
Segundo o Boletim Focus do Banco Central, os especialistas entrevistados esperam agora que o ano termine com inflação de 3,33%. A nova estimativa interrompe uma sequência de 7 quedas seguidas do indicador. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado, como nós vimos, já elevou a projeção de inflação deste ano para 3,33% pelo impacto do aumento dos combustíveis. E pode nem ter embutido todo esse impacto, mas a inflação anual deve ficar bem abaixo do centro da meta de 4,5%, o que dá toda a condição de o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduzir a taxa básica em mais um ponto, para 9,25% ao ano na reunião desta semana, sendo que a taxa pode fechar 2017 até abaixo dos 8% projetados neste relatório Focus. O ritmo de retomada da atividade continua bem fraco. O mercado prevê expansão da economia de apenas 0,34% este ano, chegando a 2% no ano que vem. Já o FMI, o Fundo Monetário Internacional, espera avanço de 0,3% do PIB brasileiro agora em 2017 e cortou a previsão para 2018 de 1,8% para 1,3%. Isso principalmente pelas incertezas políticas, não só no atual cenário, mas também nas eleições do próximo ano. Juros básicos menores não garantem crescimento maior, mas são necessários para isso. A economia precisa desse reforço, ainda que o repasse para as taxas cobradas dos consumidores e das empresas demore um pouco, principalmente pela velha desculpa do risco de inadimplência. Mas algum crescimento a mais da economia com juros um pouco menores, por menor que seja esse crescimento, interfere até neste problema do calote, além de colaborar para uma maior geração de impostos, ajudando nas contas públicas. A frustração de receita foi um dos fatores que levaram o governo a aumentar a tributação sobre os combustíveis. E os juros básicos ainda pesam também no endividamento público, que é outra preocupação no que se refere ao ajuste fiscal. Enfim, estão dadas as condições para cortes maiores da Selic, sem qualquer risco para a inflação. Eu volto na quinta. Até lá. Com dificuldades para fechar as contas, o governo vai lançar até o final do mês um programa de demissão voluntária para servidores federais do Poder Executivo. A informação foi dada hoje pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Segundo ele, a ideia é oferecer aos interessados até um salário e meio por ano trabalhado. Uma medida provisória deve ser editada para estabelecer as normas do programa. A expectativa do governo é economizar R$1 bilhão por ano. O cálculo inicial do ministro é de que cerca de 5 mil servidores façam a adesão, o que representa 1% do contingente de servidores. Morreu hoje aos 84 anos o empresário Domingos Zugaray, fundador e dono da Editora 3. Al-Zugaray estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A causa da morte não foi informada. Nascido na Argentina, Al-Zugaray iniciou a carreira na Editora Abril. Em 1972, deixou o cargo de editor comercial na empresa para fundar a Editora 3. Ele participou da criação de revistas como a Isto É e Isto É Dinheiro, Status, entre outras publicações. O velório e a cremação estão marcados para amanhã no Crematório da Paz, em Itapecerica da Serra. O empresário deixa a esposa e 2 filhos. A Venezuela entra na semana decisiva para a crise política que atinge o governo do presidente Nicolás Maduro há meses. Há poucos dias da eleição para escolher os responsáveis por elaborar a nova Constituição do país, a oposição voltou a convocar uma nova greve geral de 48 horas para quarta-feira e quinta-feira. Na semana passada, uma greve geral de 24 horas teve adesão parcial dos venezuelanos. Houve confrontos nas ruas e dezenas de presos. A coalizão da oposição no país também convocou uma marcha em Caracas na sexta, na última tentativa de fazer com que Maduro desista de realizar a Constituinte. Os planos da oposição foram criticados por Maduro, que afirmou que qualquer grupo que atrapalhe a votação da Constituinte será contido. Os confrontos violentos entre a oposição e as forças de segurança da Venezuela já deixaram mais de 100 mortos. O governo acusa seus adversários de promoverem a violência para dar um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos. O sol brilhou hoje e fez calor aqui na capital. Agora à noite voltou a esfriar. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano.
O destaque para os próximos dias continua sendo o predomínio de uma massa de ar seco que impede qualquer formação de nuvens de chuva por aqui. Portanto, o friozinho da noite continua, mas já dá para falar em calor durante a tarde, em pleno inverno, aqui na capital. Nessa madrugada teremos mínima de 11 graus, mas a máxima amanhã à tarde chega aos 27. Aí na quarta e na quinta-feira teremos um pouco mais de nebulosidade, mas a máxima fica em torno dos 25 graus nos 2 dias por aqui. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von. Você já experimentou um cone pizza? A receita completa desta delícia está no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, todo seu.